Oi, oi, oi! Muito boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Muito boa noite. Vou esperar o Instagram ir avisando que a gente já tá entrando. Boa noite para você que tá assistindo essa live, essa aula ao vivo. Boa noite para você também que vai assistir ela gravada. Vou esperar o Instagram, vou esperar um pouquinho para o Instagram poder ir avisando que nós já estamos ao vivo. Boa noite, Kátia. É um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Deixa o pessoal ir entrando. Já vai pegando água, já pega folha, caneta, caderno. Já vai sentando num lugar bem confortável, que hoje a nossa aula promete. Tem muita coisa legal pra gente conversar hoje. E eu tô muito, muito, muito feliz de estarmos juntas nessa jornada. Boa noite! Gente, vai colocando pra mim de onde vocês são. Tem muitos rostinhos novos aqui. Já quero falar pra vocês que eu tenho um roteiro pra eu não me perder, então eu vou olhar às vezes pro lado aqui, porque senão eu me empolgo muito e essa aula vai durar uma eternidade. E pra que eu não me perca, eu vou olhando o meu roteiro. A última vez que eu fiz um evento como esse foi em agosto de 2021, né, pro lançamento da nossa mentoria, do curso. E eu tô muito feliz em estar aqui com vocês hoje, me preparei muito. Vai ter muita coisa legal. Vai colocando pra mim de onde vocês são. Pra eu poder saber se vocês já conhecem meu trabalho. E vou dar mais uns minutinhos pro pessoal começar a ir entrando. Pro Instagram e entregando. Tô muito empolgada, muito feliz mesmo com essa jornada. Estava contando os dias, as lives de aquecimento, de esquenta semana passada foram super bacanas. Fiquei super feliz com a interação de vocês. E hoje estou mais feliz ainda, vão ser 3 dias de muita imersão, serão 3 dias profundos para que a gente possa conversar muito sobre maternidade, sobre criação, sobre como se tornar uma mãe do futuro, sobre como deixar de ser uma mãe instintiva que replica, né, padrões, velhos padrões. Então eu tô muito, muito feliz e realizada mesmo de estar com vocês nessa jornada. Né, para quem não sabe, para quem não estava comigo no nosso esquenta de semana passada, o nome é Jornada Mães do Futuro, porque eu quero que você aprenda a parar de replicar o ciclo da comunicação violenta que está enraizado na gente, né, que vem se repetindo ao longo de muitas e muitas gerações, para que a gente possa romper esse ciclo e parar de criar feridas e traumas emocionais na nossa criança quando ela chegar lá na vida adulta. A mãe do futuro é aquela mãe que estuda, que se capacita, é aquela mãe que está sempre em busca de cuidar das suas emoções, de se capacitar para poder ser o melhor que ela conseguir para o filhote dela, ao invés de apenas replicar instintivamente ações por aí. Gente, tem muito rostinho novo, vai me falando, vai me contando de onde vocês são, que tem muita gente nova aqui comigo, eu tô realmente muito feliz em ter vocês. E durante a nossa jornada, né, nós vamos aprender a lidar com as birras, com os comportamentos, com as emoções que desafiam tanto vocês. Eu vou trazer para vocês a técnica da leveza, como é que eu faço para ter um maternário, uma criação mais leve. Eu também sou mãe, eu também trabalho com muitas crianças, né? Eu sou neuropsicopedagoga, instrutora de yoga infantil, então eu também tenho uma longa jornada por aí. Olha, Goiânia, seja muito bem-vinda, Carla, de Santos. Que legal, Mato Grosso. Ai, Pernambuco, Olinda. Gente, seja muito bem-vinda. Espero que essa jornada ela possa transformar, virar chavinhas aí
em vocês, para que nós possamos juntas trilhar o caminho do meio, um caminho de equilíbrio emocional, um caminho de saúde emocional, um caminho onde nós vamos criar conexão, acolhimento com os nossos filhotes na vida adulta. Bahia, nossa, tá cheio de gente do Nordeste, tô super feliz. E, completando o que eu tô falando aqui pra vocês, a nossa jornada é uma jornada linda que inicia hoje, vai até quarta-feira, dia 23. Tem muita ferramenta prática pra gente ver juntas, tem muita técnica para ajudar vocês nesse processo, para auxiliar vocês em todo esse processo de maternidade, de criação com mais leveza, de criação com mais respeito, acolhimento, saúde e inteligência emocional. E a intenção dessas aulas é que no final dessa jornada você seja capaz de conseguir lidar com seu filhote de uma maneira mais tranquila, capaz de conduzir ele pelo caminho do sucesso, para que ele chegue na vida adulta dele se inspirando em você, para que quando ele chegar lá na vida adulta, né, ele não vire e fale: eu não quero fazer com a minha mãe ou com os meus filhos o que a minha mãe fez comigo. Como eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui pensem, né, ou falem isso, pelo menos as minhas mães, as mães que estão comigo na jornada, as mães da mentoria, as mães dos meus alunos, elas sempre trazem muito forte essa fala, né? Tá, eu não quero repetir com o meu filho o que fizeram comigo. Lembrando que os nossos pais, eles deram o melhor que eles podiam dar. Aqui nós não estamos no papel de julgá-los, nem de condená-los e criticá-los pelos traumas e feridas emocionais que nós carregamos na vida adulta, e sim no papel de honrá-los, porque eles fazem parte de uma cultura, de um sistema de comunicação violenta que recentemente a neurociência veio desconstruindo, vem trazendo cada vez mais os impactos da punição, do castigo, da palmada, dos impactos que todos esses recursos de comunicação violenta apresentam no futuro emocional, não só no futuro, mas no presente também emocional dos nossos filhos. Por isso que eu quero prometer para vocês que durante essa jornada você vai conseguir trilhar pelo menos o caminho do meio, que você vai conseguir através da prática de ferramentas da disciplina positiva desenvolver um caminho mais respeitoso aí na sua casa, rompendo um pouquinho que seja desse ciclo de comunicação violenta. Vou compartilhar uns slides para vocês não se perderem. E eu quero muito que vocês estejam comigo nessa jornada até o fim. Clica nesse aviãozinho aqui, ó, compartilha ele com várias mães, com vários cuidadores, com várias pessoas que, assim como você, também desejam educar com mais inteligência emocional, que assim como você deseja se transformar como mãe. E eu sempre peço nas minhas lives para as minhas alunas colocarem aqui um símbolo da borboleta. A borboleta, ela significa um símbolo de transformação, né? É um símbolo de que nós estamos deixando de ser mães instintivas, né? Mães do passado, que eu costumo dizer, que são aquelas mães que apenas replicam e não têm conhecimento, para se tornarem as verdadeiras mães do futuro, aquelas que buscam conhecimento e aquelas que reduzem de fato as feridas e traumas emocionais na vida adulta dos nossos filhotes. Então já coloca a borboleta para mim, para eu saber que você tá aqui de coração aberto para ouvir todas essas ferramentas, para tentar aí na sua casa também uma maior colaboração da sua criança, para tentar educar com respeito, acolhimento, criando muita conexão entre vocês. É muito triste eu ver mães, né? Eu faço esse trabalho no Instagram já há algum tempo e eu sempre recebo mães que tem depressão pós-parto, recebo mães que estão perdendo, né, a vontade de serem mães pelos desafios que a maternidade e a criação traz, porque não é fácil mesmo, né? É muito desafiador. Elas não sabem lidar com as crianças em momentos de birra, de crises, acabam perdendo a paciência. Essas crianças, elas acabam ativando gatilhos estressores nessas mães que as fazem perder a paciência, gritar, punir, castigar e muitas vezes sentir culpa desses comportamentos, né? Muitas vezes essas mães, elas falam: Thaís, mas eu não quero replicar o que fizeram comigo. E aí quando vem, a criança já tá acionando um gatilho nela que ela já gritou,
irritou, que ela já perdeu a paciência, que ela já bateu, que ela já colocou no tal do cantinho do pensamento, que é uma coisa que nós vamos desconstruir muito ao longo dessa jornada, essas punições, né, essas ameaças. E aí, ao longo desse tempo todo, desse trabalho que eu venho fazendo no Instagram, eu vim para apoiar essas mães que desejam, de fato, né, uma melhora no relacionamento com os filhos, que desejam parar de replicar esses comportamentos, esse ciclo da comunicação violenta, querem fazer diferente, pingam de perfil em perfil atrás de uma educação respeitosa e disciplina positiva, e na hora que chega na prática, elas não conseguem aplicar sozinhas, né? Elas se inscrevem em cursos, elas pesquisam, elas leem muito, é tanta informação na internet que na hora que chega para aplicar, elas não conseguem sozinhas. E aí elas falam, esse negócio de disciplina positiva não funciona aqui dentro da minha casa, não funciona pra mim. E eu quero te provar ao longo dessa jornada que funciona sim, tá? Eu quero pegar na sua mão e te mostrar que tem um caminho sim, que dá pra ser o caminho do meio, que não é fácil, mas que ele é possível. Né? Eu tô cansada de ver essas mães que perdem o prazer de se tornarem mães, de ter o maior presente que a vida pode dar, que é um filho, por não saber lidar com os desafios, os comportamentos, as emoções. E muitas vezes porque é questão de sobrecarga, é questão de não conseguir, é questão de não ter rede de apoio, é questão delas se sentirem exatamente esgotadas, ou muitas vezes elas têm uma ferida, a gente vai falar muito das nossas feridas emocionais hoje, elas têm uma ferida de que elas não conseguem desagradar as outras pessoas. E hoje eu estava na escola do meu filho, conversando com mais duas mães que também educam respeitosamente, e elas falando, Thaís, como é difícil, como é desafiador, mas eu tenho certeza do caminho que eu escolhi e eu não me arrependo deles. É um sistema, né? A sua cunhada, a sua sogra, a sua mãe, talvez, ela vai virar e vai falar, tá mimando muito, não sei não esse tipo de criação aí, hein, que você tá dando. Sendo que, na verdade, elas confundem educação respeitosa, disciplina positiva, educação pautada na neurociência com permissividade. Aqui, né, nós não vamos entrar no caminho do autoritarismo, nós não vamos entrar no caminho da permissividade, nós vamos trilhar o caminho do meio juntas, né? Nós vamos descobrir juntas as ferramentas que vão te ajudar nesse processo de trazer a firmeza, mas de trazer a gentileza, o acolhimento e, antes disso, a conexão com a sua criança, para que você de fato consiga se conectar com ela e esqueça das pessoas ao seu redor. Esqueça das pessoas que estão no shopping quando o seu filhote apresenta uma birra. Esqueça do comentário da sua sogra, que ainda tá muito ferida. Esqueça do comentário da sua cunhada, que acha que a criança merece apanhar para ela poder aprender. Essas pessoas, elas acham, né? Elas acreditam que elas mereceram apanhar por amor, apanhar para serem educadas. Elas não conhecem um caminho novo, um caminho lindo, que é, de fato, o do acolhimento e da educação respeitosa. Então, já vai clicando nesse botãozinho, ó, desse aviãozinho, vai compartilhando, traz mais gente para essa live, porque eu criei essa jornada justamente para você que é mãe, para você que é pai, que eu sei que tem pai aqui comigo também, às vezes de tabela aí com a mamãe do lado, para você que tem crianças, né, seja avó, tio, educadora, enfim, para você que deseja educar a sua criança com respeito. Eu criei essa jornada para que a gente possa, de fato, romper o ciclo da comunicação violenta, aprendendo a lidar melhor com os desafios comportamentais e emocionais que a nossa criança apresenta. E não só os delas, mas os nossos também, quando elas ativam um gatilho nosso, né? Muitas vezes o choro da sua criança, o grito da sua criança, ele ativa um gatilho seu que você, sem querer, você replica, cai no piloto automático de ir para o lado da parentalidade autoritária ou de ir para o lado da parentalidade permissiva. E sem ter uma educadora parental, uma neuropsicopedagoga, uma psicóloga infantil, alguém que te auxilie nesse processo do caminho do meio, fica muito desafiador, fica muito difícil fazer sozinho.
ou sozinha. E é por isso que eu estou aqui, para te dar a mão nessa jornada, para que a gente possa chegar nela até o final dela com muitas chaves viradas, com muitas vidas transformadas, nem que seja uma pontinha por aí, e que vocês se sintam acolhidas nesse processo de educação com respeito, porque nós estamos todas juntas no mesmo, juntas e juntos, né, no mesmo barco para essa educação. O que nós vamos aprender nessas aulas, né? Nessas 3 aulas. Nessa aula de hoje, você vai descobrir o que a cegonha não te contou, que é o nome da nossa live, da nossa aula. Por quê, tá? Como assim o que a cegonha não te contou? O que as pessoas não te falaram de fato sobre a maternidade, e não é sobre o quanto ela é desafiadora, não. É um pouco mais intenso, é um pouco mais profundo. É sobre como os gatilhos da nossa criança ativam gatilhos estressores na gente, que mexe na nossa ferida emocional lá atrás, que é gerada, é criada ao longo da nossa primeira infância, que é do 0 aos 7 anos, e que automaticamente a gente acaba replicando toda aquela parentalidade que você não deseja aplicar. Então é sobre isso que nós vamos falar muito. Inclusive, me conta aqui se vocês sabem o que é ferida emocional, né? Se tá claro para todo mundo, se vocês querem que eu explique o que é ferida emocional, ou se eu posso seguir. E se você consegue identificar para qual lado você tendencia mais, se é para ir para o lado do autoritarismo ou para o lado da permissividade, né? Porque todos nós, eu também, inclusive, tendenciamos a um desses 2 lados, que foi a nossa criação, foi o que nós assistíamos, né, no programa da Super Nani, era o que nós tínhamos dentro das nossas escolas e ainda temos, infelizmente, em muitas escolas tradicionais. Eu, por exemplo, eu tendencio para um lado mais autoritário, né, que eu fui criado, meu pai, ele tinha uma linha mais autoritária por ser militar, a minha mãe, ela tem uma linha mais permissiva, mas que perpassa entre o autoritarismo, porque de tanto ela pedir, e a gente não agir, ela passava direto pro autoritarismo, começava a gritar, perder a paciência. Então, todos nós, eu, você, né, quem tá aí do seu lado, todos nós tendenciamos a ir pro autoritarismo ou para a permissividade. Mas a gente vai quebrar esse ciclo, trazendo essas ferramentas que são as minhas queridinhas, são estudos embasados na neurociência e que a doutora Jane Nelson traz com a disciplina positiva. São mais de 52 ferramentas e eu quero trazer as mais práticas que funcionam, né? Autoritária em tudo, autoritarismo, sim, gente. E eu quero dizer pra você que a culpa disso não é sua, mas a autorresponsabilidade em trocar, né? Em querer sair desse papel de autoritária, em querer sair desse papel de permissiva e trilhar o caminho do meio, a responsabilidade precisa ser nossa. A disciplina positiva, a neurociência, a educação neurocompatível, elas trazem isso o tempo todo. O quanto nós precisamos ser autorresponsáveis pelas nossas escolhas, autorresponsáveis por desconstruir toda essa parentalidade e seguirmos em um caminho que nós acreditamos. Então eu quero dizer para você que se você conseguir entender hoje na nossa aula o que te limita, quais são as suas feridas emocionais, quais são os gatilhos estressores que ativam em você, 50% dos problemas maternos que você vivencia aí estão a uma distância, a um passo de serem resolvidos. Porque o primeiro passo mais importante é que você consiga identificar, é que você saia da zona de culpa ou de vitimismo e venha para a nossa zona de autorresponsabilidade. Na nossa aula de amanhã, nós vamos aprender a utilizar a técnica da leveza. Desde que eu ganhei o Bento, meu menininho que tem 1 ano e 10 meses, eu venho aparecendo em revistas, né? Eu sou colunista de uma revista daqui da minha cidade, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu fui convidada, venho sendo convidada por várias pessoas para aparecer em lives, para mostrar como trazer leveza no maternar, né? Eu vivi um puerpério dentro da pandemia e eu consegui trazer essa leveza, mesmo trabalhando muito, porque a minha área, ela estourou, né? Por ajudar e cuidar de crianças e de quem cuida delas.
E mesmo assim eu consegui trazer essa maternidade, essa criação leve, muito diferente de perfeita, que é uma ferida emocional minha, o perfeccionismo que eu venho desconstruindo todos os dias, mas que eu quero te mostrar na prática que é possível você conseguir trazer leveza para sua criação e para o seu maternar, diferente de perfeição. Thaís, os meus problemas vão acabar? A minha criança vai parar de ter comportamento desafiante? Não. A sua criança, ela apresenta um comportamento desafiante porque ela tem emoções, assim como nós. E a sua criança, ela faz uma birra, ela grita, ela bate, ela esperneia, porque é a forma como ela tem de se comunicar com você. São comportamentos totalmente adequados e esperados dessas crianças. O que vai mudar é a nossa forma de reagir, de lidar, de conduzir, de nortear todo esse comportamento que elas apresentam. E aí, eu vou trazer para vocês 4 ferramentas das mais de 40 que eu trabalho na minha mentoria e no meu curso. E eu vou trazer para vocês para que a gente possa, de fato, começar a agir na prática já durante a nossa jornada. Na última aula, eu quero mostrar para vocês mesmo o suprassumo do conhecimento prático materno. E eu quero te mostrar a oportunidade que você vai ter de realmente estar conduzindo a sua criança dia após dia de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável emocionalmente. E eu reuni o melhor de todas as ferramentas para nossa última aula e você não pode perder. Então fica comigo hoje, fica comigo amanhã, na quarta-feira. As aulas ficarão gravadas, tá? E quando acabar a nossa jornada, elas vão sair do ar. Então, se você precisar, assista e reveja várias vezes, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Deixa eu passar o nosso slide para que vocês não se percam. Bom, as orientações da nossa aula para a gente poder começar daqui a pouco, porque eu tô vendo que tem muita gente entrando aí também, então daqui a pouco nós vamos começar de fato com o nosso conteúdo prático. Elimina todas as distrações que você tem aí. Pega papel e caneta, assenta confortável, pega água pra gente dar aquela respirada, né? Pra gente dar uma pausa. Eu também, porque eu fico super empolgada, vou falando igual uma matraca. E senta num lugar confortável. Se você tiver com criança do lado, coloca um fone de ouvido. Mas presta atenção nessa aula de hoje, porque eu realmente tenho certeza que ela vai ser muito significativa para todos vocês. Como foi para mim, como vem sendo para mim, né? Durante todo esse tempo. Para quem que é essa jornada, né? Para você que é mãe, que deseja ter a sua melhor versão para criar um filho para o sucesso. Escreve aqui para mim nos comentários o que para você é um filho, uma criança que terá sucesso na vida adulta. Né? Eu abri uma vez uma caixinha de perguntas nos meus stories, eu tive muitas respostas bacanas, mas eu quero ver de vocês que estão aqui, o que vocês acham que é ter um filho de sucesso quando ele chegar na vida adulta, né? Qual seria a melhor versão do seu filho na vida adulta? O que você acha, acredita, que seria ter e criar um filho para o sucesso? Uma criança que fala a verdade. Muito bem, vai colocando aí pra mim, enquanto isso. Vai colocando, não esquece também de ir mandando, de ir clicando, ó. Clica nesse aviãozinho aí pra vocês irem compartilhando bastante essa live, essa aula. E vai mandando o que você acha que é ter um filho de sucesso, né? O que é ter um filho de sucesso na vida adulta, uma criança que tenha todo o apoio emocional que precisar. Uma criança que tenha todo o apoio emocional que precisar, uma criança que fale a verdade, uma criança proativa, uma criança com uma infância feliz, respeitosa e acolhida. Isso é muito importante, é o que a gente vem buscando aqui. Giza, linda, que tá aqui comigo sempre, minha mentorada, inclusive. Uma criança que confia em si própria, uma criança que é independente com controle emocional, um adulto seguro de si, principalmente emocionalmente, uma criança que seja feliz. Sim, gente, eu acredito fielmente que toda mãe deseja isso para sua criança. Uma mãe que seja educada, que respeita. E aí eu quero trazer para vocês
a seguinte analogia. É uma via de mão dupla quando a gente bate na criança, quando a gente castiga, quando a gente grita, quando a gente pune, quando a gente traz toda essa comunicação violenta, querendo que lá na vida adulta essa criança se torne assim, ó, afetiva, amorosa, autoconfiante. Cada vez que nós aplicamos uma conduta de uma comunicação violenta, isso é muito forte. A nossa criança não deixa de amar a nós mesmas. A nossa criança deixa de amar a si própria. A nossa criança, ela se desconecta. E é disso que nós vamos trazer muito aqui hoje, das nossas feridas emocionais. Quando a gente apanha e fala, eu apanhei e não morri, a gente apanha e não morre, mas nós criamos feridas emocionais como insegurança, codependência emocional, como validação externa, excesso de perfeccionismo, não sou boa o suficiente, né? Nós trazemos características das 5 principais feridas, que é rejeição, abandono, traição, humilhação, injustiça. E aí, essas características dessas feridas, elas atrapalham a gente em muitos aspectos da nossa vida. Então, e isso tudo está relacionado à nossa primeira infância. Isso tudo está relacionado ao fato da gente ter apanhado, dos nossos pais terem gritado com a gente, do nosso pai ter falado, se você não parar de chorar agora, engole esse choro. Isso tudo vem de frutos de comunicação violenta. E aí eu quero deixar bem claro aqui para vocês hoje que a jornada, né, Mães do Futuro, não é para mãe que acredita que vai bater na criança para educar ela, não é para mãe que acredita que não vai causar ferida emocional, não é para mãe ou para o cuidador que acredita que um tapinha só não dói, como tem várias pessoas, né? Uma mãe do futuro, quem eu desejo que esteja na nossa jornada, é uma mãe que de fato quer seguir o caminho da educação respeitosa, mas que não sabe por onde começar, ou que às vezes já começou, mas se perdeu no meio do caminho, acha que a educação respeitosa, que a disciplina positiva não é para ela. É essa mãe que eu quero aqui comigo no final da jornada. É essa mãe que eu quero que se comprometa a uma mãe que vá transformar o seu filho numa criança de sucesso emocionalmente. A criança que tem sucesso emocionalmente, ela tem valores consolidados, ela tem valores muito fortes que não vão deixar ela ir para um lado obscuro, né, para um lado ruim. Ela sabe para onde ela vai porque ela é conduzida pela mãe a nortear esse caminho, né? Ela é conduzida a ir em um caminho de respeito, a ter tudo isso que vocês falaram. Eu não quero uma mãe que não queira livrar a sua criança de trauma emocional e de ferida emocional. Eu quero uma mãe que não queira repetir o que fizeram com ela na infância, né? Que se lembre de apanhar e fale, eu não vou fazer isso com o meu filhote. É esse o tipo de mãe que eu quero aqui na live. Então, se você é essa mãe que tá aqui na jornada comigo, coloca a nossa borboleta aí, traz o símbolo da borboleta junto com a gente, porque é isso, nós vamos nos transformar em mães do futuro, em mães que se preocupam de fato com a educação dos nossos filhos, educação emocional, tá, gente? E vamos parar de enrolação e vamos começar a nossa aula, né? Quero começar dizendo que é realmente muito desafiante nós criarmos um filho. Mexe com as nossas emoções, mexe com as emoções da nossa criança. Se você é médica, dona de casa, empresária, empreendedora, independente do que você faça, né? Independente se você trabalha fora o dia inteiro ou se você trabalha dentro de casa o dia inteiro. Nós não nos tornamos mães apenas por ter um filho. Nosso processo, ele é contínuo. É durante o nosso processo que nós nos formamos de fato como mães. Aquele negócio de nasce uma criança, nasce um filho, nasce uma mãe, isso é crença, né? Nasce uma mãe à medida que ela vai cuidando do seu filho, à medida que ela vai entendendo o que é melhor para ele ou não. E aqui eu gosto de reforçar muito que não existe manual, não existe receita de bolo, mas existem conjuntos de ferramentas que te apoiem nesse processo do caminho do meio, onde a gente sai do caos e onde a gente sai
da permissividade, do isolamento, né? Que é aquela mãe ou aquele cuidador ou aquele pai que evita de tudo um conflito para que a criança não seja contrariada e não venha a birra ou grito, porque ela não consegue sustentar o que vem dessa criança. E nem aquele pai ou mãe autoritário que perde a paciência, que não consegue lidar com a sua criança. Né? Sabe aquela coisa? Eu tô mandando, faz por favor, e a criança não faz, e aí você vai perdendo a paciência? É tudo isso que a gente vai ver aqui hoje, a partir de agora. Antes, eu só quero mostrar para vocês uma pesquisa, né, que é onde mostra, ó, se você vê o gráfico, né, 46% das brasileiras se revelam permanentemente julgadas. Então, nós temos uma sobrecarga muito grande de que nós criamos errado, de que nós não estamos fazendo certo, de que a gente está mimando quando está trilhando o caminho da educação respeitosa. Nós nos sentimos sobre uma pressão muito grande, muito forte, e tendo muita informação do que fazer, o que não fazer, né? É sempre um palpite aqui, um palpite ali, uma dica aqui, uma dica ali. Você não sabe criar o seu filho da maneira certa, acha que tem que seguir um padrão. E aqui nós vamos começar a quebrar esses padrões, que é isso que nós vamos aprender ao longo das jornadas, né? Saber identificar o que é bom para você e para sua criança sem se sentir cobrada ou julgada, para que realmente vocês possam se conectar. Eu quero que hoje você saia daqui sabendo que você não tem que se conectar com a sua sogra, com a sua cunhada, com a professora da escola, com a diretora da escola, ou com as pessoas do shopping ou do supermercado que ficaram olhando a sua criança fazer uma birra. Você tem que sair dessa aula de hoje conectada com a sua criança. De fato, né, entendendo o que se passa com ela, e aprendendo a lidar com essas ferramentas, com essas emoções, com todos esses desafios comportamentais que ela apresenta sem se sentir sobrecarregada, julgada, pressionada. Se a fulana tá falando, se o ciclano tá falando, deixa falar. Né? Eles não pagam suas contas, eles não estão dentro da sua casa com você 24 horas para educar o seu filho. Então esquece o que eles estão falando, entra no ouvido, sai no outro. Eu então sou a que mais escuto, né? Faz assim, faz assado, e as pessoas nem respeitam a minha área, né? Que eu sou neuropsicopedagoga, dou aula de educação infantil, tenho mais de 400 crianças, né? Às vezes alguém vira para mim e fala assim: "Ah, porque eu criei 3". Eu falo: "E eu tenho mais de 400 crianças, mais de 400 alunos com perfis comportamentais diferentes, que apresentam emoções, a raiva, a tristeza. Eu sei lidar com isso há mais de 10 anos, eu venho lidando com isso. E infelizmente as pessoas não respeitam. Então nós vamos sair dessa aula aprendendo a se conectar com o que nós acreditamos de verdade e com a nossa criança, que é a minha visão e o meu conhecimento de ser uma mãe respeitosa e de ser uma mãe do futuro. Então é isso que eu quero, que vocês construam um futuro promissor para o seu filhote sem cobrança e sem pressão alheia. Me conta aí, gente, nos comentários se você sofre essa pressão, porque eu sofro demais, né? É um palpite daqui, um palpite dali, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E a partir de agora, pega aí o seu papel, pega aí a sua caneta, que eu vou começar a falar dos nossos 4 elementos que vão dificultar a sua jornada como mãe e como você pode fazer para lidar com esse processo, deixando ele mais leve, né? Eu quero te ajudar nesse conhecimento prático para que você consiga, de fato, educar respeitosamente. E antes disso, eu quero te mostrar, né, como eu consegui ter o meu conhecimento prático. Como eu disse aqui algumas vezes, eu sou neuropsicopedagoga, sou instrutora de yoga infantil, educadora parental, e eu atuo com primeira infância, que são crianças de 0 a 7 anos, há mais de 10 anos. Então, eu tenho muitas crianças de muitos perfis comportamentais diferentes, de muitos temperamentos diferentes. Eu sei como agir quando uma criança expande na hora de uma emoção da raiva, eu sei como agir quando a criança expande na hora da tristeza ou contrai, né? Então, eu tenho muito embasamento para estar te ajudando nesse processo, né, de não saber como lidar com seu filhote e de não ter essa habilidade de se conectar com ele na hora dessas emoções. E é por isso que eu quis começar a ajudar as mães,
né? Eu vi uma demanda muito grande das mães não conseguindo educar com respeito, lidar com essas emoções e comportamentos das crianças. Então vamos lá, os 4 hábitos que impedem você de se conectar com o seu filhote, né? E depois eu vou falar os 4 hábitos que vão te ajudar a construir uma relação pautada no acolhimento, na conexão, no respeito, na empatia, né? Na saúde emocional. Vamos lá. Os 4 hábitos que te impedem de ser uma mãe do futuro, que te impedem de educar com respeito, são as suas feridas emocionais, a qual eu já vim introduzindo aqui para vocês antes. É a falha na comunicação, é você não conseguir estar se comunicando com a sua criança da maneira correta, né? Você não está conseguindo falar fluentemente a língua da sua criança. Achar que você precisa ser perfeita ou que você não é boa o suficiente. E a punição, a comunicação violenta, porque aí quando a sua criança apresenta um gatilho, você tá lá tentando educar com respeito e sem querer você sai do seu trilho, do seu eixo e vai pro autoritarismo, né? Nós vamos falar desses 4 hábitos e eu quero trazer os 4 hábitos que vão construir a conexão e a relação de leveza que eu tô prometendo para vocês hoje. Que é uma mãe emocionalmente saudável, é você conseguir se comunicar e falar a linguagem da sua criança, entender que fase de desenvolvimento ela se encontra, ser leve e não ser perfeita, né? Saber que você pode reparar, saber que você pode errar e mostrar isso para sua criança que tá tudo bem quando você erra. E os pilares da DPP, que é disciplina positiva prática, né? A minha teoria queridíssima, que eu desenvolvi ao longo de todos esses anos de estudo. Vamos lá, feridas emocionais. O que é? Feridas emocionais é todo aquele sentimento que a gente vai guardando desde a nossa primeira infância ou até mesmo após a primeira infância, que muitas vezes nem precisa ser apenas os nossos pais que as causam, né? Mas às vezes um professor, às vezes um colega ou alguém que traga uma ferida para você. É quando você não se sente bem emocionalmente, é quando você tem um conjunto de resultados de conflitos, de mágoas que vão criando e marcando a gente profundamente. Essas marcas, essas mágoas, elas apresentam uma característica muito forte lá na nossa primeira infância, de 0 a 7 anos, inconscientemente. Todos nós temos feridas emocionais e você também vai causar feridas emocionais na sua criança inconscientemente. Por isso que eu trago que a maternidade ela é leve e não perfeita, porque nós vamos causar essas feridas emocionais. Só que o nosso papel como uma mãe consciente, como uma mãe do futuro, é diminuir essas feridas que nós causamos nela. Isso curso de pedagogia não ensina, isso curso de psicologia fala um pouquinho, mas não aprofunda tanto. A gente aprende isso no curso de educação parental, onde nós estudamos muito como criar relação respeitosa com as nossas crianças. Essas feridas emocionais, elas são causadas inconscientemente ou conscientemente, quando o pai ou o educador ou o tutor convive com a criança, trazendo a comunicação violenta, né? Aquelas frases de engole agora o choro, pode parar, não precisa chorar não. Ou aquela frase de se você não comer agora não tem televisão. Sempre com uma ameaça, sempre com uma punição, sempre com um lado autoritário para a sua criança. E aí vão se gerando as feridas emocionais, que nós temos 5, que é a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça, que eu não vou aprofundar nelas aqui hoje, tá? A gente entra um pouquinho nelas na minha mentoria, no meu curso. Eu tenho também uma terapeuta que eu indico para as minhas mães, que ela faz esse lado da cura da ferida, né? Que eu mexo mais com a parte das crianças, mas que é muito importante que vocês as conheçam, né? Que você saiba que você tem, né? Que você às vezes é inseguro, faz uma insegura. É inseguro não, tá? Porque nós não somos uma emoção, uma característica 24 horas. Mas que às vezes nós fazemos muita ansiedade, fazemos muita insegurança, nós temos muito medo
medo de nos posicionarmos, a gente tá sempre querendo agradar as pessoas, excesso de perfeccionismo, nunca se sentir boa o suficiente, codependência emocional e todas essas feridas. Aninha, essa live vai ficar salva até o final da nossa jornada e vou mandar também, eu e a minha equipe vamos mandar também um roteiro no grupo do WhatsApp para quem está inscrito lá, do resumão das nossas aulas, tá? Vamos lá. Essas são as nossas feridas emocionais, não vou aprofundá-las aqui, tá? Mas eu preciso que vocês saibam que elas existem, porque é exatamente isso que a gente quer, reduzi-las na vida adulta da nossa criança, do nosso bem mais precioso. Os nossos erros, as nossas feridas nos impedem muito de sermos boas mães, porque quando a nossa criança ela ativa um gatilho na gente, sem querer, a gente acaba replicando esses padrões de comunicação violenta e causando uma ferida emocional. É o que a minha terapeuta sempre diz, né? Se você tem uma mão e alguém aperta aqui e não tem nada, né? Não vai doer. Mas se você tem um machucado e alguém aperta na sua ferida, você vai sentir. Ou vamos usar uma outra analogia, que uma mentora minha usa muito e eu adoro. Você tomou muito sol, você tá com, né, toda vermelha. Se alguém coloca a mão aqui e você tá vermelha, mas não está ardendo, né? Você tomou pouco sol e não tá ardendo, tá tudo bem, né? Agora, se você toma muito sol e tá muito vermelha e alguém coloca devagarzinho a mão aqui, arde pra caramba. Então, a nossa ferida, se ela está aberta, ela vai doer. Então, se o choro da sua criança te incomoda, provavelmente é porque você foi obrigada a engolir o choro quando você era pequena, né? Se o grito da sua criança te incomoda, provavelmente você era uma criança que não podia extravasar suas emoções, né? Se a sua criança erra, não é organizada, você é extremamente organizada e a sua criança ativa um gatilho seu, é você quem tem que se curar, é você quem tem que olhar para dentro das suas feridas. A sua criança nada mais a sua criança ela não está fazendo nada além do papel dela, que é ser criança, que é testar, que é desafiar. E não é manipular a gente, não é testar a gente, não é nada disso. É apenas fazer o papel de criança, explorar, experienciar. E nós que levamos muito pro nosso lado pessoal, porque as nossas feridas emocionais estão abertas, porque nós não fizemos terapia, porque nós não olhamos para dentro, porque nós não buscamos autoconhecimento, porque nós estamos sempre culpando o outro, né? Mas meu filho não me obedece, mas não sei o que, e a gente esquece de olhar para as nossas feridas, responsabilizando a nossa criança pelo que a gente sente ou pelo que a gente deixa de fechar, que é uma feridinha lá que está aberta, né? Características de uma mãe que fere. É exatamente isso. A sua criança está chorando e a mãe começa a gritar, ou a mãe começa a falar, engole esse choro, para de chorar, né? Essa mãe que ela não foi acolhida na infância dela, ela não sabe acolher. Essa mãe que foi reprimida, que não podia lidar com as emoções dela, ela não sabe lidar com as emoções da criança. E aí quando vem o mau comportamento, que para vocês é um ciclo do mau comportamento e para mim nada mais é do que uma pontinha do iceberg com um contexto gigante emocional aqui embaixo, essa criança grita por ajuda e essa mãe tá lá ferindo a criança porque ela foi ferida, né? Ou então aquela mãe ou aquela cunhada que fala, tem que bater mesmo, porque se eu não educar batendo, quem é que vai educar? São pessoas que estão com feridas abertas, são pessoas que não despertaram ainda e que não entenderam que ninguém merece apanhar, nem por amor, nem por dor, nem por nada. A sua criança merece aprender pelo diálogo, a sua criança merece aprender com uma educação de respeito, pautada em cada escolha, causa e consequência lógico-natural daquilo que ela tem. Por isso que lá no Esquenta, semana passada, eu trouxe uma ferramenta que é a escolha limitada, que quando a gente faz desde pequenininho com a nossa criança, você está desenvolvendo a autonomia dela e mostrando para ela que a cada escolha que ela realiza, ela tem uma consequência lógico-natural que vai desencadear. Não é se você não comer agora, não tem televisão, porque a televisão não tem nada a ver com o comer. Se você não comer agora, você vai ficar com fome e a nossa próxima refeição é daqui a tal hora, né? Ou se você não comer agora, você vai ficar
fraquinho. Já clareou muito a minha mente. Que bom, fico muito feliz. A gente tá só no início ainda. Vamos lá. A melhor forma de lidar com uma ferida é através da inteligência emocional, é através da saúde mental, do autoconhecimento e de uma educação pautada no respeito e no acolhimento. Que eu quero ensinar para vocês essa ferramenta da escolha limitada que eu trouxe no Esquenta e quero repetir ela para vocês. Deixa a sua criança escolher, né? Meu amor, você não quer comer agora? Tudo bem, você vai ficar com fome. Você não vai comer mais nada. Meu amor, você não quer ir pro banho agora? O banho não é uma regra, não, o banho não é uma questão de escolha, o banho é uma regra. Então você vai pedir a sua criança para escolher como ela quer ir para o banho, né? E vão colocando para mim os desafios principais de vocês para que eu possa ir ajudando vocês ao decorrer dessa nossa jornada em alguns desafios mais específicos, né? Eu sei que tem gente aqui que falou muito do banho, tem a rotina do banho relax que eu vou trazer para vocês, que é muito bacana. Vou trazer amanhã na nossa segunda aula como uma ferramenta para te ajudar. E quero que você comece a deixar a sua criança fazer as escolhas e ter a consequência das escolhas que ela faz, né? E para que você possa fazer isso, você precisa olhar para suas feridas primeiro. Quando você estiver perdendo a paciência, sai um pouco de cena, bebe uma água, respira bem fundo, passa a bola para alguém, para o seu marido, para a avó, para alguém que esteja perto. Evite perder a paciência com a sua criança. A gente consegue perceber quando nós vamos explodir. A gente precisa prevenir antes que isso aconteça, para que você evite se culpar depois, para que você evite criar inconscientemente ou conscientemente uma ferida emocional na sua criança. Colocar para dormir cedo, a rotina do banho relax ajuda muito, ajuda a relaxar, ajuda a colocar para dormir melhor, ajuda a trazer esse banho com menos desafios. Não que não vai existir choros mais, tá, gente? Eu quero deixar isso muito claro. O choro, o grito, às vezes a agressividade, ele é apenas uma forma da sua criança extravasar alguma emoção, seja a frustração, seja o cansaço, seja a tristeza, a raiva, o sono, a saudade, a fome, alguma coisa. O desafio de lidar com meu filho é ele pegar os brinquedos que ele usou, ele não pega de jeito nenhum. Vamos dar uma ferramenta antes de eu continuar para isso, para ajudar, para clarear vocês? A nossa criança, ela colabora muito mais quando ela tem alguém ajudando. Ao invés de a gente ficar igual um xerife, vai lá guardar os brinquedos agora e perder a paciência, a gente pode transformar isso em uma ferramenta que traga senso de humor, né? Que a gente brinque, que traga leveza. Vamos ver quem guarda primeiro? Vamos ver quem consegue jogar dentro do baú? E eu não tô falando isso para que você tenha que fazer sempre junto com a sua criança, não. É porque o nosso exemplo, ele é muito mais forte do que a nossa fala. Então, quando você mostra para sua criança que você está guardando, você está ensinando ela a fazer isso várias vezes, né? E eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes aqui em casa tá super bagunçado e eu não quero arrumar sozinho e eu brinco. Vamos brincar todo mundo de fazer trabalho de formiguinha, né? O meu marido me ajuda, o Bento, que é pequenininho, de 1 ano e 10 meses faz, ele tem as funções dele. Todo mundo brinca de formiguinha, porque um só guardar tudo sempre é ruim. E muitas vezes a gente fica parado nesse papel de autoritarismo, de vai lá guardar os seus brinquedos agora. E a gente esquece que às vezes a gente também tá cansado e queria que alguém ajudasse a gente. Ou nós estamos falando de um lugar onde nós estamos sobrecarregadas e tão cansadas que a gente pensa, se eu tenho que fazer tudo sozinha, se eu tô cansada, ele também tem que fazer tudo sozinho. E a criança é diferente da gente. A criança, ela precisa de ajuda, a criança, ela precisa do seu exemplo para fazer junto. Então, a nossa ferramenta queridinha da disciplina positiva prática é essa. Leve para o senso de humor, brinque com a sua criança e ajude ela a guardar, ao invés de ficar parada mandando. Ou então você fala, a gente só vai para a próxima atividade assim que você guardar todos os brinquedos. Você vai guardar sozinho ou você precisa que a mamãe ajude?
né? Por quê? Porque você vai mostrar para sua criança que ela só vai passar para a próxima atividade assim que ela termina uma. Não com frase de ameaça, se você não guardar não tem parque. Não, mas assim que ela cumprir a regra, ela tem o que ela deseja. E eu sempre trago essa ferramenta para vocês e vou repetir e reforçar ela. Sempre coloco uma coisa prazerosa para sua criança após uma regra. É muito mais fácil ela colaborar. Quando o desenho é só depois que você guardar os brinquedos. Assim que você guardar os brinquedos, nós vamos descer lá pro parquinho. Então, sempre que você coloca algo para sua criança que ela gosta muito, atrás de uma regrinha, ela tendencia a colaborar. E se ela não está conseguindo fazer sozinha, ajuda ela. É muito melhor do que você ficar lá mandando 1000 vezes e perder a paciência. Né? Fala, filho, você vai arrumar sozinho ou você precisa de ajuda? Né? A mamãe tá fazendo aqui, vamos ver quem acaba primeiro? A mamãe termina de enxugar as vasilhas ou você termina de guardar os brinquedos? É a gente conseguir trazer esse senso de humor e de fato entrar na linguagem da nossa criança. Que entra no nosso segundo hábito, que é a nossa falha na comunicação. Né? A gente falha na comunicação com a nossa criança. A gente quer só mandar na nossa criança, a gente não consegue falar a língua dela. Qual é a linguagem da sua criança, do seu filhote? Ludicidade, mundo da imaginação, musiquinha, contação de histórias, ajuda. Quanto mais você ajuda a sua criança, mais ela tendencia a colaborar. Né? Agora é você sozinho, agora a mamãe, para incentivar a autonomia, mas a sua criança precisa de você. A sua criança precisa da sua ajuda, né? Nós vamos trazer várias ferramentas para todos esses desafios, tá, meninas? A minha equipe, ela vai anotando os desafios e eu vou trazendo sempre em cima do que vocês estão pedindo, porque eu realmente quero que essa jornada seja transformadora para vocês. A questão é, você precisa conseguir se comunicar com a sua criança. Abaixa no olho dela, para com esse negócio de ficar gritando, porque a criança não vai ouvir. Ou ela, às vezes, está ouvindo você, mas ela está tão imersa naquele mundo dela, da brincadeira e da imaginação, que ela não quer te responder. Ou então você fala, meu filho só escuta quando eu grito. Porque você já está tão condicionada a gritar que ele só escuta realmente quando você grita mais alto. É aí que a amígdala, né, fala, opa... O corpo entra em sinal de alerta e fala, opa, tem alguém gritando, tem alguém aqui me chamando. Então eu quero te convidar a criar rapport, a criar conexão com a sua criança. Para com esse negócio de ficar falando de cima para baixo, de quem manda aqui sou eu. Para com esse negócio de ficar gritando da sala pro quarto. Abaixa na altura da sua criança, que você vai economizar paciência, tempo, e que eu tenho certeza absoluta que a sua criança vai tendenciar a colaborar muito mais com você. A nossa comunicação, ela precisa ser assertiva. Então, você precisa entrar no mundo da imaginação da sua criança. Crianças são concretas. Não adianta a gente ficar só falando com a criança o tempo inteiro. A gente precisa mostrar através de livrinhos, através de desenhos. Aqui em casa eu tenho o Pateta, né? Quem me acompanha aqui nos meus stories vê direto o Bento, que é o meu pequenininho de 1 ano e 10 meses. Com o Pateta, tudo que eu preciso que o Bento faça, o Pateta faz primeiro. Pateta vai lá fazer xixi no vaso, o Pateta jogou comida no chão, o Pateta limpa. Então é você trazer para sua criança o concreto, ao invés de só ficar lá falando, dando palestrinha, que não vai adiantar de nada, sua criança não vai entender. Traga sempre ludicidade para ela. Vamos falar da nossa perfeição, mania de perfeição. De achar que a nossa criança vai ser educada e vai ser perfeitinha e não vai fazer birra. E sabe, gente, eu tava no processo de adaptação escolar com o meu piquititinho e eu ouvi, né, um pai falando, pode parar com isso agora, pode parar, você não faz birra. Você nunca se comportou assim, por que você está se comportando agora? Frase típica de modelo de parentalidade autoritária, né? De um pai que não estuda, de um pai instintivo, que apenas replica
aquilo que aprendeu. De um pai que acha que nasceu um filho, nasce um pai, e ele não tem que estudar para saber se comunicar com o seu filho, né? A criança estava num ambiente novo, com pessoas desconhecidas, com várias crianças tendo que dividir a atenção, com várias crianças chorando. Essa criança estava insegura, essa criança poderia estar cansada, essa criança poderia ter uma série de sentimentos e contextos debaixo do iceberg, e a pontinha que apareceu era a birra dela, que ela nunca fez, mas que se manifestou num ambiente totalmente novo. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é: parem com essas falas. Não precisa chorar. Chorar é feio. Ah, não chora não. Não pode chorar. A criança pode chorar. A criança deve chorar. Só que nós precisamos conseguir sustentar esse choro. E como é que a gente faz isso? Quando a gente entra em um lugar de acolhimento de verdade, de empatia, quando você consegue entender que a sua criança ela tá chorando porque ela tá tendo uma emoção que você adulto também tem. Só que a sua criança grita, chora, tampa os brinquedos, bate, morde, porque o cérebro dela ainda não está totalmente maduro, só tem 25% dessa região madura. O cérebro dela, a parte pré-frontal aqui, ó, da frente do cérebro, não consegue controlar o impulso. Vou dar um exemplo que eu sempre dou pra vocês. O meu nenenzinho, aqui em casa a gente não bate, aqui em casa a gente não grita, aqui em casa eu estudo isso 24 horas, né? Eu trago muito isso muito forte de educação respeitosa. E desde os 8 meses, o Bento tenta morder, o Bento tenta bater, o Bento expande na hora da emoção. Por que umas crianças batem e outras crianças não? Porque nós temos perfis comportamentais diferentes. Porque uma criança, às vezes, ela vem com a raiva na hora de resolver um conflito e a outra com a tristeza. Uma criança expande, a outra criança contrai. Uma criança, ela precisa de espaço para poder demonstrar a emoção que ela está sentindo, e a outra precisa se reservar. Isso vai do temperamento, do perfil comportamental, da personalidade da criança. E muitas vezes a gente está comparando, a gente não está acolhendo. Então, o que nós precisamos fazer? Entender de fato que quando a nossa criança está dando um show, como vocês falam, né? Quando a nossa criança está tendo esse tipo de comportamento, ela está precisando de você. E é aí que a gente começa a respirar, é aí que a gente começa a perceber qual é o gatilho de qual ferida emocional que a nossa criança está despertando. É aí que a gente começa a olhar para dentro, vai ali, bebe uma água, respira, usa a teoria do pique-esconde que eu dei no nosso aulão de esquenta, de respirar, de brincar com a criança, de mostrar para ela que você tá se acalmando para você não perder a paciência com ela. Tá, e quando eu perder a paciência? A gente repara. A gente mostra pra nossa criança que nós estamos aprendendo junto com ela a lidar com as emoções. Porque ninguém ensinou pra gente a ser inteligente emocionalmente. Ninguém ensinou pra gente. Todo mundo só falava: para de chorar. Vocês já repararam que quando a gente chora em público, a gente pede desculpa, 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 como se chorar fosse um absurdo? E nada mais é do que colocar uma emoção pra fora. A sua criança precisa ter segurança em você. Então, respira fundo, fica do lado da sua criança e fala: eu sei, meu amor, você tá triste, né? Eu sei. A mamãe vai beber uma água porque você tá gritando muito, e a mamãe fica muito nervosa quando você tá gritando muito. Tá tudo bem você ficar triste, tá tudo bem você ficar com raiva, mas a gente não grita. A mamãe vai ouvir você assim que você parar de gritar. A mamãe vai conseguir falar com você quando você ficar calmo. Não posso deixar você chutar, não posso deixar você bater, não posso deixar você morder. Aí é muito importante você mostrar para sua criança onde ela pode extravasar o sentimento dela, na almofada, batendo o pé no chão, saindo para olhar o céu, para ir no cantinho da calma, para poder respirar e evitar a punição, né? Evitar a punição por apenas uma emoção que a sua criança está sentindo. Eu não sei por que nós temos essa mania de punir as crianças pelo choro, pelo grito, por ela às vezes não colaborar, sendo que muitas vezes a gente também não tem vontade de colaborar com o nosso chefe, né? Imagina se a gente a cada erro apanhasse, né? Igual teve o caso do do Scooby, né? No Big Brother, que deu um tapão na boca do menino dele. Isso só gerou medo, isso só gerou uma ferida emocional, um trauma emocional gigante, né? Isso não gera
respeito de verdade. Isso gera medo, tá? E muitas vezes essa criança, ela pode se condicionar a ficar quieta por medo e nunca mais fazer, ou ela pode continuar ficando mais agressiva, ficando mais, tendo comportamentos desafiadores muito maiores. Eu falo que se bater e cantinho do pensamento e punição e ameaça funcionasse, eu não tinha os comportamentos que eu tinha quando eu era pequena, né? Eu era persistente, eu era questionadora, eu apanhava pra caramba e mesmo assim eu não obedecia minha mãe e meu pai. Então, se esses comportamentos, se essa comunicação violenta realmente de fato fosse eficaz, a sua criança parava de ter o tipo de comportamento que ela tem. E, no entanto, ela não para. E se ela para, não é por respeito, é por medo, tá? Então, essas histórias de comunicação violenta, de trauma emocional, elas geram medo e não respeito com a sua criança. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que através dessas nossas ferramentas da disciplina positiva prática, a gente pode sim conduzir um filho sem ficar batendo, gritando, colocando ele de castigo no pensamento a todo instante. Cada desafio desses que vocês trazem, né, sobre a criança não tá colaborando, eu falo 1000 vezes a mesma coisa, o meu filho não quer entrar no banho. Para cada comportamento desse, a gente consegue lidar com ele de uma forma respeitosa, com uma ferramenta da disciplina prática. Então, resumindo a nossa aula de hoje, eu quero que você aprenda a se conectar com a sua criança. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que cada vez que você grita, mas é só um tapinha, seja um tapinha ou um tapão, cada vez que você bate, pune, ameaça a sua criança, você está gerando nela uma ferida emocional na vida adulta, que ela vai ter que trabalhar internamente ou procurar terapia para ajudar ela a lidar com o emocional que ela vem sentindo. Eu quero que você comece a se conectar com a sua criança, de que cada vez que ela tem um comportamento desse, nada mais é do que ela te pedindo ajuda. Mamãe, eu não estou sabendo lidar com a minha emoção, né? Fale o idioma da sua criança, nomeie para ela a emoção. Você tá triste, você tá com raiva, você tá brava, a mamãe tá vendo, mas agora a mamãe não pode te dar o que você quer. O que nós vamos fazer não é passar a mão na cabeça da sua criança, mas é conectar, é acolher, é trazer para ela você, a sua presença física e emocional, a sua disposição, para que ela possa sentir segurança de ter todas as emoções que ela precisa ter com você, para que a gente possa quebrar esse ciclo de comunicação violenta e romper essas feridas emocionais que a gente apresenta na nossa vida adulta. E para fechar essa parte da disciplina positiva prática, eu quero contar para vocês muito rápido a história de um casamento de uma prima minha que a gente foi. Ela fez um curso junto comigo de disciplina positiva. Ela não é profissional da área, né? Ela quis só fazer esse curso para poder aplicar com o filho dela. E aí ela virou e falou assim: ô, disciplina positiva, eu não tô conseguindo. O filho dela começou a gritar no meio do casamento, né? Fogo, fogo, que o Botafogo tinha feito um gol. E ela não tava conseguindo fazer ele se redirecionar, né? Ele parar com aquilo. E todo mundo olhando. E ela: ô, disciplina positiva, me ajuda, pelo amor de Deus. E aí, com toda a minha prática, com mais de 10 anos de casa, com mais de 2 anos estudando muito neurociência, o cérebro da criança, os impactos, a forma de ter uma comunicação não violenta, eu fiz uma ferramenta que é o redirecionamento de atenção, a mudança de foco. Eu validei, eu nomeei o que essa criança estava sentindo e logo em seguida eu redirecionei e ele parou. E outra vez também teve um outro caso nesse mesmo casamento, com essa mesma criança, que o meu menininho bateu nele e né, ele tava chorando e aí eu comecei a brincar com ele, né? Deixa eu pegar você. E aí eu primeiro validei, nomeei o que ele estava sentindo e depois eu trouxe o senso de humor, que é uma outra ferramenta da disciplina positiva que a gente vai aprender. Para cada comportamento desafiante tem uma emoção, tem um contexto, tem um sentimento, que tem uma ferramenta da disciplina positiva prática, que eu tenho certeza que quando vocês aprenderem, vocês vão conseguir lidar muito bem,
né? Às vezes a gente vai perder a paciência? Vamos. Às vezes nós vamos sair do eixo? Vamos. Mas que isso seja exceção na sua casa. Que isso não seja a regra. Que isso não seja todos os dias. Que você possa, às vezes, se desconectar de você, do que você acredita e da sua criança. Mas que você consiga trilhar um caminho de relacionamento de respeito, acolhimento e amor de verdade, né, entre vocês. Que vocês consigam, de fato, estarem muito próximos, ao invés de estarem separados. Que você possa ser mais leve, menos perfeita e que você possa todos os dias construir mais colaboração com a sua criança, porque é possível. Todos esses desafios que vocês colocaram, nós vamos trazer eles com ferramentas, tá? Na nossa próxima aula, que é amanhã, que eu te convido a estar comigo nesse mesmo horário de 20h30, para que a gente possa caminhar ao longo dessa jornada, ajudando vocês com muita ferramenta prática, porque eu sei, né, a gente fica empolvorosa querendo a prática, e aí, como é que eu faço? Mas eu precisava trazer para vocês o impacto da comunicação violenta na vida adulta do seu filhote, o impacto no cérebro da sua criança, né? Que a sua criança, ela tem falta de memória quando a gente bate e grita na vida adulta. Eu tenho muita falha de memória, eu apanhei muito. Então, assim, todos esses traumas, todas essas feridas, elas acarretam em muitas consequências negativas na nossa vida adulta. E na nossa aula mais importante do dia 3, que nós vamos fechar com chave de ouro. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenha virado alguma chave aí. Espero que eu tenha conseguido te fazer enxergar o quanto é importante você se comunicar de fato com a sua criança de uma forma acolhedora, o quanto você precisa de verdade se conectar com ela e o quanto nós juntas vamos trabalhar durante esses 3 dias de imersão, esses desafios para a gente ajudar a melhorar a relação e a conexão com a sua criança. Depois coloca aqui pra mim a nossa borboleta de novo e a nossa hashtag Mães de Conhecimento. E vou pedir pra você colocar também lá no último post que eu fiz, Mães de Conhecimento ou Mães do Futuro, hashtag Mães do Futuro, pra eu saber que a gente tá juntas, que estamos juntas nesse processo. Sim, vai ficar gravado. Amei, fico muito feliz que vocês estejam gostando, amei cada pedacinho. Gente, eu quero dizer pra vocês uma coisa. Desde que eu mergulhei nesse mundo da educação respeitosa, eu garanto pra vocês que funciona, tá? Eu garanto pra vocês que funciona. Eu faço isso na minha casa, eu aplico isso com os meus alunos na aula de yoga. São muitas crianças, são muitos alunos. Quando a gente, de fato, escuta a nossa criança, quando a gente, de fato, faz com que ela se sinta aceita, validada, pertencente, escutada, não fazendo sempre o que ela quer, porque isso é permissividade, mas acolhendo o sentimento que vier e sustentando esse sentimento, que é isso que a gente vai aprender na segunda e na terceira aula, como sustentar esse sentimento. É isso que vai tornar a sua criança, de fato, um ser humano de sucesso emocionalmente falando. E você vai virar, de fato, uma mãe do futuro. Uma mãe que se capacita, uma mãe que entende o seu filho, sabe falar fluentemente a língua dele. Eu quero muito, muito, de verdade, te apoiar nesse processo. Te dar a mão como me deram a mão. E mais do que isso, te dar a mão de verdade, te acompanhando em cada desafio. Então, tudo isso que vocês trouxeram pra mim, eu quero ajudar vocês nas nossas próximas aulas, porque senão essa vai ficar gigante. A aula vai ficar salva. Muito obrigada por todas vocês estarem aqui comigo. Você é melhor. Obrigada, meu amor. Eu estudo muito. Eu falo que conhecimento liberta, tá? Eu não sou a melhor. Na verdade, eu sou a melhor versão que eu posso ser todos os dias. É um pouquinho mais, uma criança de cada vez, a nossa melhor versão. Não é sobre perfeição, é sobre leveza. Hashtag Mães do Futuro. Beijo e até amanhã. Espero vocês nesse mesmo horário, que tem muita ferramenta pra gente trabalhar juntas em cima desses desafios que vocês estão trazendo. Um beijo.